Olha ela! Chegou a nossa palestrante da noite. Glauci, muito bem-vinda, muito obrigada aqui. Eu já até dei uma introdução, falei quem você era, falei para você que você foi importante na minha trajetória, porque você era para mim uma referência de que existiam mulheres no automobilismo e que eu não estava sozinha, porque você é uma das poucas que estava lá quando eu comecei. Eu também falo mesmo, né? Porque eu admirava pra caramba, porque tu era engenheira, não era uma profissão que tinham meninas. É verdade, né? Era algo muito fora da curva. E para mim era um conforto ver que tinham outras mulheres, porque naquela época tinha menos, né? Até na produção, que hoje eu vejo que na produção das categorias tem muita mulher, mas naquela época tinha, mas eram poucas, não eram tantas quanto são hoje. Então, eram muito poucas, contava assim nos dedos. É verdade. Então, muito obrigada aí por estar participando. É um prazer. E meninas, aproveitem aí, porque essa aí sabe muito e ela joga em várias áreas de atuação. Isso que eu acho bacana você falar também, viu, Glaucio? Eu sei que você está focada em assessoria de imprensa, mas mostrar que o profissional pode e deve ser polivalente, né? Então já vou. Não, e eu estou aberta para a gente bater um papo. Talvez o assunto vá para outro lugar, mas não tem problema nenhum. A gente está aqui para ver o que é interessante, né? Isso aí, perfeito. Então, Glaucio, vou deixar com você. Se apresenta aí e pode começar. Tá. Eu preparei um materialzinho curto para a gente começar, e aí depois a gente abre para perguntas, conta um pouco de como que estão as outras áreas também que eu acabo atuando hoje na agência, e aí a gente vai vendo. Deixa eu pegar aqui. Beleza, Glaucio. Vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Sim, tô vendo. Sim, uma tela do Canva. Tá vendo agora a capa? Os novos rumos das assessorias? Ainda não. E agora? Sim. Agora sim. Bom, então eu conversei com a Marina, né? E aí a gente pensou, já que as meninas, pelo que eu vi, assim, a maioria elas estudam comunicação, algumas RP, outras publicidade, enfim, eu acho que a faculdade de comunicação faz isso, né? Ela tem inúmeras ferramentas e segmentos de mercado que a gente pode atuar, independente da formação de publicidade, de relações públicas, de jornalismo como eu, que a gente acaba utilizando várias dessas áreas juntos, né? Trabalhamos todos juntos, na verdade. Então, aqui eu coloquei um pouquinho da minha história, né? Que eu sempre fui super tagarela, curiosa, sempre gostei muito de pessoas. Desde sempre eu falava que eu ia ser jornalista, desde que eu nunca imaginei ser outra coisa que não fosse jornalista. E acabou que o meu pai gostava muito de Fórmula 1, acordava de madrugada para assistir, e eu comecei a gostar do esporte. Somado a isso, a minha mãe era professora de educação física, então a gente sempre acabou na minha casa praticando algum esporte, fazendo balé, jazz, eu fazia ginástica rítmica. Então, assim, eu acho que essa questão de ter a disciplina, de ter que participar de coisas que eram nesse segmento esportivo, acabou que essa interação aconteceu naturalmente. Desde criança a gente fez isso na vida, e aí eu acho que eu acabei buscando de uma certa maneira alguma coisa que linkasse para isso, né? E assim, o automobilismo entrou na minha vida primeiro no rally e depois nas pistas, que daí eu nunca mais saí. Então, assim,
Uma das coisas que eu sempre penso e que eu acho que, independente da universidade, da faculdade que tu vai fazer ou do curso, enfim, eu acho que a gente sempre tem que buscar conhecimento. Então, assim, na universidade, quando eu entrei, ela não mostra muito a área de assessoria de imprensa. Ela sempre apresentava o jornal, a TV, como as grandes profissões do jornalismo. E uma assessoria de imprensa, que nem eu falo, engloba tudo isso, porque a gente acaba tendo que criar pautas, tendo que buscar esse relacionamento com os jornalistas e os produtores, e a gente acaba fazendo todo esse trabalho de bastidor, que eu acho que acaba sendo muito legal. Só que pelo fato de a universidade não te dar tanta bagagem na assessoria, eu acho que, assim, num primeiro momento, ninguém pensa, vou abrir uma assessoria de imprensa, vou captar cliente, porque acaba que tu entra no mundo corporativo e também é uma coisa que a universidade não te dá essa bagagem de, olha, tu precisa pagar imposto, precisa ter ferramentas para utilização nessa empresa, porque a assessoria de imprensa acaba não sendo só o trabalho de jornalismo. Tem que buscar o cliente, tem que ir atrás desse cliente, tem que pagar os boletos que chegam, tem que contratar pessoas, tem parte de pessoal. Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo no decorrer de tu estar no mercado. Então, assim, na faculdade eu procurei fazer estágio em todas as áreas, eu só não fiz de rádio. Através da TV, eu passei a fazer um programa de automobilismo na Band aqui do Rio Grande do Sul, que era o Veículos e Velocidade, e isso acabou abrindo portas para eu buscar outros segmentos de mercado e acabou surgindo a assessoria de imprensa, que daí eu estou até hoje, é um negócio que eu adoro fazer. Assim, acho que é super, abre um leque de mercado enorme na assessoria de imprensa. Hoje aqui na assessoria a gente não atende só automobilismo, a gente atende um segmento de mercado que é automotivo, que envolve também automobilismo, que acabou entrando por causa disso, né? E aí, assim, o nosso papo são os desafios na comunicação nos últimos 10, 15 anos, que mudou muito, né? Então, aqui eu coloquei uma matériazinha, que é a revista Sexy, que é uma revista que nem existe mais, mas que era 100% do público masculino. E na época que eu comecei, o grande desafio era esse. Tipo, não tínhamos mídias sociais, o que realmente rendia para o esporte era ter pauta na TV, era ter capa no jornal, numa revista, nas rádios. E aí, assim, não era um facilitador, porque a gente tinha que ter um relacionamento com o jornalista, a gente tinha que ter o telefone desse jornalista, que a gente não conseguia mandar WhatsApp. O máximo que tinha era uma antiga ferramenta que era o ICQ, algumas pessoas usavam. Para mandar esses releases, hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas que estão em nuvens, tem o Presskit, tem várias empresas que produzem esses aplicativos para essas divulgações. Naquela época, a gente mandava via e-mail, então, assim, a gente mandava foto, não era uma apresentação tão legal, e o que era mais importante mesmo era ter o relacionamento com o jornalista, porque é o que a gente fala, a gente vendia uma pauta, que nem a gente faz até hoje, só que o nosso alvo, digamos assim, era realmente conquistar espaço, buscar 3 páginas na revista Racing. Quando o cliente saía numa capa de revista, ou era matéria num jornal da Globo, isso era, assim, sensação de missão cumprida total, era maravilhoso, era uma sensação de que a gente tinha dado um retorno gigantesco, né, para o cliente, ele também tinha dado um retorno gigantesco para o patrocinador dele, que para nós, até hoje, acaba sendo isso, né, no mercado que a gente atua de automobilismo, a gente tem o cliente, mas toda a nossa demanda envolve dar um retorno para uma marca
desse patrocinador, e isso vai fazer com que essa relação seja duradoura, o patrocínio se renove. Então, assim, a criatividade no nosso meio, e sempre estar buscando ter contato com novas pessoas, aprender, eu acho que é a grande ferramenta, assim, eu acho que é o nosso grande networking para ter um sucesso na assessoria de imprensa. Aqui eu coloquei, né, os novos rumos, porque acho que foi exatamente isso que aconteceu há uns 10, 12 anos. Eu acho que essa matéria que eu tinha colocado ali da Sexy é de 2010, eu acho que 2012 o Facebook foi lançado, né? E aí ele chegou com essa nova linguagem, com essa nova roupagem, que podia ter post, podia ter vídeo, foto, enfim, ele foi entrando, né, no mercado e abrangendo todas as áreas que a gente precisava mostrar para o mercado. E aí, assim, surgiram as páginas comerciais que a gente podia, os clientes tinham, e a gente tinha que alimentar essas páginas. Então, assim, era muito pelo feeling, na época de, vamos colocar foto, vamos colocar um texto, a pessoa, essa foto teve mais curtida. O que a pessoa queria ver? O que ela curtia do nosso mercado? Aí, assim, acabou se vendo que os bastidores acabavam sendo a grande sensação, né? Porque todo mundo queria ver não só o que aparecia na TV, mas também, poxa, o que o cara faz no decorrer da semana dele? O que tem numa oficina? Como que a Raquel trabalha para fazer um ajuste do carro? E essas coisas começaram a fazer com que as assessorias fossem mudando um pouco os seus perfis e fosse buscando essa área de atuação. Mas, assim, eu sempre penso que a gente tem que trabalhar com as características do cliente. Tipo, não pode ter ser uma coisa forçada. A gente tem que ter esse feeling para saber, meu cliente é mais reservado, eu vou tentar colocar e fazer uma pauta mais no estilo dele. Pelo menos eu sempre busquei isso, porque eu acho que o que a gente tem que apresentar, independente de qualquer situação, é a verdade. Aí, nesse decorrer do Facebook, o YouTube estava se formatando, né? Estava crescendo, e ele foi uma ferramenta que acabou virando uma dos nossos grandes cases também, porque vários YouTubers hoje têm programas de automobilismo, têm programas de competição, e além disso, o streaming tornou um facilitador, né, para a distribuição das corridas, porque hoje tu pode estar dentro de um voo que tem internet, tu consegue, basta ter um celular e tu consegue assistir uma corrida inteira, tu consegue buscar uma matéria da WEC, consegue ver um classificatório de Daytona, coisa que há 10 anos era extremamente difícil. Assim, eu lembro que eu ficava telefonando para o meu cliente depois do classificatório para tentar ver como tinha sido, como ia acontecer. Então, a gente não tinha essa dinâmica tão fácil de joga no Google e tem todos os acessos, né? E eu acho que isso, hoje em dia, para quem está entrando no mercado, é um grande facilitador. Busca, pesquisa, vai atrás. Eu acho que o programa e todas essas ideias que a Raquel tem colocado em prática com todas as meninas e essas imersões são isso, sabe? Porque era uma dificuldade ter pessoas no mercado que também te auxiliassem, mas como buscar esse mercado? Como tentar contato com essas pessoas? E daí, por último, a ferramenta que veio, e que para mim eu acho que ela veio para ficar, é a questão do Instagram, né? Ela aproximou o dia a dia dos ídolos, dos famosos. Essa interação se tornou muito mais próxima. Hoje tu consegue mandar um direct, trocar ideia com a pessoa. Mas é isso, eu acho que o desafio da gente como assessor de imprensa, como quem comunica, é traçar esse perfil do cliente, é buscar no Instagram desse cliente características dele, que sejam coisas dele, verdades dele, fé, alimentação, treino, interesses que sejam relevantes para o cliente, sabe? Que não sejam só uma questão de mercado.
Daí, eu coloquei aqui o que fazer, né, com tudo isso, com todas essas informações que a gente tem hoje em dia, com a dinâmica que o mundo da comunicação se tornou, porque em um dia a gente tem muitas coisas para fazer. Então, acho que, assim, criar um planejamento de comunicação, incluindo todas essas ferramentas, só acaba sendo positivo. E aí, assim, hoje a gente, por exemplo, no meu escopo de trabalho como assessora de imprensa, eu não cuido só de pauta, eu cuido do contato com o patrocinador, das ações que vão ser feitas com o patrocinador, da agenda dos pilotos. Então, assim, acaba que a gente tem vários fatores que são de nossa responsabilidade, o boné da visitação, a parte promocional, isso tudo as assessorias acabaram abrangendo, porque faz parte da comunicação e esse contato se tornou super importante, né, no decorrer dessas aberturas de mercado, que nem eu digo. Aí, assim, uma pergunta que eu me faço, seguir com as pautas? Claro, a gente tem que seguir com as pautas, a gente tem que seguir buscando os veículos de comunicação, a TV, o Jornal da Cidade, que hoje, claro, não é uma coisa tão instantânea, é muito mais fácil tu colocar no Instagram, né, porque a mídia vai ver na hora, todo mundo vai conseguir entender a notícia, mas a gente sim tem que continuar essa busca, tem que buscar os principais sites, o pessoal que está começando, que tem várias páginas legais, dar essa visibilidade, explorar isso, porque assim, as matérias, multiplicar tudo isso e esses materiais de comunicação que a gente faz, essas ferramentas fazem com que eles se multipliquem muito mais, que a gente consiga abranger muito mais gente, e não só o público que é de automobilismo, mas aquela pessoa que, eu tenho interesse que esse piloto foi fazer uma viagem em tal lugar, ele foi andar de bike. Então, assim, abrir esse leque. Então, a minha sugestão é, como isso é uma rotina diária, selecionar 5 assuntos relevantes do cliente, ou seja, de empresa, e que mostre essa verdade, mas que esses assuntos sejam, toda semana façam parte desse planejamento, que daí a gente consegue medir essa interação nas mídias sociais. E o que vem por aí? Bom, eu acho que a gente tem que estar aberto para o novo, sempre. Eu acho que as novidades estão aí para a gente aproveitar elas da melhor maneira possível. Acho que o TikTok é uma ferramenta que que já vem sendo usada, talvez por um público mais jovem, mas a gente tem que buscar aprender. O LinkedIn na área profissional, eu acho que é extremamente importante, principalmente para a gente ter esse relacionamento, buscar novos profissionais, conhecer novas pessoas, né? E acho que novas plataformas vão ser lançadas e a gente precisa aproveitar tudo isso, todos esses facilitadores para ajudar no nosso trabalho. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar sempre aberto para o novo, disposto a aprender, reciclar ideias, e em busca de novos conhecimentos. Para mim, a comunicação, ela está em todo lugar. Ela é um desafio diário, ela está na forma como você se comunica no telefone, como a gente fala com alguém no WhatsApp, tá esse relacionamento, essa empatia, essa busca pelo que é interesse e ter um processo de comunicação educado, com cordialidade, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? E eu acredito muito que um trabalho de sucesso, em primeiro lugar, envolve uma equipe competente, um planejamento, que nem eu falei no começo, boas ideias, e que cada um fazendo a sua parte, o resultado aparece. Hoje, aqui na assessoria, a gente tem clientes, assim, que estão há 20 anos com a gente. E eu acho que nada disso é por acaso, porque se eles estão há 20 anos, é porque realmente a gente fez uma entrega nesse período boa, a gente conseguiu transformar esses desafios em resultados. Eu acho que isso deu muito certo, sabe? E a gente tem muito orgulho do que a gente fez nesses 20 anos. Então, eu queria agradecer vocês, vou abrir para a gente conversar, né? Bater um papo que eu acho que é bem mais legal.
E assim, uma frase que eu sempre falo, eu acho que a vida é feita de bons relacionamentos em todas as áreas. Então, sempre preservem isso, sempre busquem pessoas que vão estar ali estendendo a mão para vocês, para dar uma dica, para tentar dar conhecimento, para chamar vocês para um freela, para conhecer novas oportunidades. Enfim, acho que é isso. Vou desligar aqui e a gente vai bater o papo, então. Nossa, Glau, adorei o que você preparou. E assim, antes até, enquanto as meninas vão se organizando aí, podem ir levantando a mãozinha, meninas, para a gente ir chamando uma por um. Mas eu ia falar um pouco, né, sobre isso que você falou, ia ser o trabalho, né? Mas como que o mundo mudou? Porque o que me impactou nessas últimas 2 décadas foi exatamente isso. Eu, que até me considero uma pessoa jovem ainda, com uma resistência à tecnologia no começo. Eu fui a última pessoa do meu grupo a ter um smartphone, a aceitar o WhatsApp, que meu chefe enfiou goela abaixo, a entrar no Instagram. Eu demorei para entrar no Facebook. Eu entrei porque me conectava com os estrangeiros, com o pessoal da Fórmula 1, estavam todos no Facebook. Eu falei, só consigo falar com eles por lá para poder parar de escrever carta e botar crédito no Skype. E depois a minha irmã entrou no Instagram, minha irmã é bióloga, e ficava botando foto de plantinha. E eu falava, gente, esse Instagram, que coisa ridícula. E eu vi o Instagram virar um monstro. Hoje parece que o universo gira dentro do Instagram, né? Matou os websites, matou tudo, tá tudo no Insta. Então, essa questão de se manter atualizada, de estar na vanguarda, de estar sempre aprendendo, ela é muito real. Ela é muito real e não adianta oferecer resistência, sabe? Eu me considero uma pessoa teimosa, mas essa lição eu já aprendi e me desafio todos os dias. Eu já falei para várias pessoas, sempre falo, né? Não é uma coisa natural para mim, mas eu já entendi a ferramenta da mídia social e estou tentando trabalhar ela com responsabilidade. E isso que você falou também, e é o que eu falo para elas, é o networking. O que é isso aqui? É uma plataforma gigante de networking. É o contato, as pessoas que você estão conhecendo, que vai te estender a mão, que vai te dar uma oportunidade. Eu acho que profissionalmente, assim, sempre vai ter alguém que vai te estender a mão. Independente da profissão que tu siga. Eu acho que cada personagem, que nem vamos dar um comparativo com uma equipe. Eu sempre falava isso, gente, aqui é todo mundo igual. É o mecânico que aperta o parafuso, é o cara que carrega o pneu, é o motorista que rala 8 horas para chegar no lugar, às vezes fica fora de casa muitos dias para poder dar esse resultado. Então, assim, a gente é todo mundo igual, a gente é parte de uma equipe. E se cada um estender a mão e der dicas e tentar buscar com que a vida de cada um se torne melhor e tenha mais conhecimento, eu acho que é isso que vale, né? Tu poder chegar no final do dia e falar assim, nossa, que legal, eu convivo com pessoas que também querem meu bem. Eu convivo com gente no meu trabalho que torce por mim e vice-versa, né? Eu acho que é isso, eu acho que as nossas profissões são isso. Além disso, a gente que escolhe automobilismo, a gente tem que ter uma segunda família, que a gente fica fora de casa dias e dias e dias, a gente pode passar mal, a gente pode desidratar, que nem eu já passei várias vezes, e assim, sempre tem alguém que tem que te estender a mão, não é? Sou sozinha, não tem problema nenhum. Não existe isso, sabe? Exatamente. Eu brinco que a gente tem a família Motor Esporte e que a gente passa mais tempo com ela do que a nossa própria família, às vezes, né? Eu falo para todo mundo com propriedade, eu passo mais tempo com os mecânicos do que com a minha filha. Isso é um fato. Mas a gente faz funcionar. E só não é pior porque eu levo minha filha para a oficina. Mas tá tudo bem. Ai, legal. Mas ela também vai acabar sendo o fruto desse meio e ela também vai gostar de, olha, imagina, ela deve contar para os coleguinhas, gente, a minha mãe trabalha numa oficina. Como assim? Não é? Não, ela tá terrível, gente. Hoje vou até aproveitar e fazer propaganda, né? Abriu a seletiva de kart lá do FIA Girls on Track. E ela agora é conectada, né? Desde a pandemia, os alunos estão no computador também. E ela, mas eu também quero andar de kart.
Aí eu falei, ih, filha, não, mas você não tem experiência lá. Tá escrito aqui que não precisa ter experiência. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Uma coisa que eu não falei foi em relação à pandemia, que eu acho que a pandemia fez com que a gente também tivesse que se reciclar muito com a nossa comunicação. Nossa. Porque a gente ficou de março até julho parados, assim, sem ter nenhuma corrida. Então, a gente, nesses 6 meses, a gente trabalhou para ter espaço, as lives acabaram surgindo, e eu acho que muita gente conseguiu usar isso a seu favor. Mas eu acho que para nós da comunicação, pelo menos para mim, que tenho 20 anos de Stock Car, aquele período foi muito estranho, porque eu só consegui ir na última etapa daquele ano. E assim, eu sempre acompanhei tudo em loco, o fato de poder se comunicar, de falar para a pessoa, olha, o carro tá dessa cor, pelo outubro rosa, a gente vai fazer tal ação. Isso tinha o diálogo, tinha a conversa. E a gente sabia o que estava acontecendo dentro do box, para tipo, não foi tão bem porque, mas não trocou pneu, não fez isso. E a gente não tinha essa informação, a gente chegava no final do dia e aí a gente ia tentando buscar para poder comunicar para as outras pessoas. Então, assim, foi bem desafiador e eu acho que todas essas ferramentas serviram só para aproximar os fãs e as pessoas que curtem automobilismo. É verdade, foi bem desafiador mesmo. Bom, vou começar a chamar as meninas. A primeira é a Roberta Passos. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, Glauci, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Vamos lá, deixa eu fazer minha pergunta. Eu já sou formada na área de publicidade, me formei em 2020, mas aí veio a pandemia, enfim, nunca atuei na área. Só um pouco antes no estágio, na faculdade. Atualmente, eu tenho tido muito interesse nessa área de assessoria de imprensa, porém eu não sei por onde começar. Se eu preciso de alguma certificação específica, não sei por onde começar. Eu tenho feito assim, alguns cursos, iniciei não é bem uma pós, mas seria assim, como se fosse uma graduação extra que está falando muito sobre isso, só que assim, eu estou um pouco perdida. E, Roberta, tu nunca atuou na área de publicidade, é isso? Assim, eu tive uma pouca experiência como social media, mas foi um curto prazo de tempo mesmo. Tá. Que acabou que eu me mudei aqui para os Estados Unidos e não tive como continuar. Hoje tu mora nos Estados Unidos? Moro, mas já estou voltando para o Brasil. É uma loucura. Tá, entendi. Então, eu acho que é assim, uma das coisas que eu acho que são legais é tentar buscar eventos que contratam freelancer. Porque nos eventos que contratam freelancer, tu acaba conhecendo outras pessoas da parte de comunicação e tem muita assessoria hoje que, por exemplo, aqui no escritório, o meu sócio é formado em marketing, porque a gente precisa de função de posts, de criação de campanhas, de anúncios na área de corporativa que a gente também atua, a gente precisa ter um publicitário. Então, assim, o que eu acho que é mais legal e talvez seja se experimentar é tu conhecer um pouquinho de cada área, tentar buscar alguns freelas, e aí dentro disso, porque hoje o publicitário também pode trabalhar online, ele também pode trabalhar home office. Buscar algumas alternativas em relação a isso, para mostrar teu trabalho, e aí selecionar o que realmente tu quer do segmento. Porque, assim, a assessoria de imprensa, ela é meio que discutível, mas, por exemplo, eu sempre prezo para ter pessoas, para atender como assessor de imprensa, formada em jornalismo mesmo. Isso não quer dizer que a gente não contrate um RP, não quer dizer que a gente não contrate um publicitário. A gente até já teve uma publicitária que trabalhou com a gente na área de assessoria. Mas o que a gente via é que existe um pouco de dificuldade nesse trâmite. Criar pauta, fazer um texto que seja o título chame atenção, a linha fina, dê toda a informação,
relevante que tu precisa para aquela notícia. Então, assim, a parte de redação, a gente sentia um pouco, mas isso também não quer dizer que a pessoa não possa aprender, sabe? A assessoria hoje, ela engloba muita coisa. O fato de ser um atendimento numa agência, enfim, ela tem inúmeras possibilidades. E uma área que eu acho que seria super legal, Roberta, é a área de montadora, porque hoje em dia as montadoras têm departamentos grandes de marketing que envolvem publicitários. E também as agências que atendem as montadoras, elas estão sempre contratando pessoas que gostem do mercado automobilístico, que gostem do mercado automotivo. Então, assim, acho que eu já tirei algumas dicas. Espero ter ajudado. Sim, ajudou. Muito obrigada. Qualquer coisa é só me chamar. A próxima é a Catarina. Boa noite, Glauci. Obrigada pelo seu tempo. Eu fiquei um pouco mais curiosa sobre sua época de faculdade, seu processo de experimentação, de estágios, os estágios que você fez, o que você levou até chegar na área de assessoria. Tá. Eu comecei, eu fazia estágio num jornal, e aí eu ajudava no fechamento na parte de cultura. Fazia tudo, até o que recebia de agência do capítulo da novela, eu editava e diagramava no jornal, porque estagiário fazia de tudo. Só que, assim, eu sempre tive esse DNA do esporte. Então, assim, eu sou muito falante. E tinha um editor de esportes, que ele cobria futebol, né, obviamente, porque a maioria cobre futebol. E eu falava para ele assim, e um dia eu vou estar no estádio e eu vou cobrir futebol, hein? Olha, eu vou arrasar nesse negócio aí, porque eu gosto de futebol. E eu brincava com ele, e, tipo, meio que palpitava, falava, hoje o Inter foi bem, o jogador tal fez isso. E aí ele falou para mim, vamos começar a fazer algumas coisas juntos. E eu sou amiga dele até hoje. E aí, assim, na minha cidade, que é onde eu fiz esse estágio, o Regis Reising, que é um repórter da Globo, que talvez muitas de vocês não conheçam, mas há uns 15 anos atrás ele fazia matérias muito diferentes, buscava coisas na África relacionadas a esporte, e ele é da minha cidade. E aí ele foi para a primeira Copa do Mundo dele, e ele voltou dessa Copa do Mundo, e esse editor falou, Glauci, tu vai lá fazer uma entrevista com ele que vai ser capa do esporte. Aí, tipo, eu super me preparei, pesquisei, fiz um monte de coisa e fiz 2 páginas de entrevista com ele. E aí eu comecei, não, é esporte mesmo que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. E foi indo. Aí tá, eu saí do jornal, fiz um tempo de estágio em revista, que eu também achava legal, mas não tinha a ver com a área esportiva. E na faculdade, tinha um mural que oferecia as vagas, né, de estágio, e tinha um site que chamava universo4x4.com. Eu confesso que eu não sabia o que era o universo4x4.com. Telefonei e falei, olha, queria fazer uma entrevista, tal, a seleção, e a pessoa falou, não, vem aqui. Cheguei lá, descobri que era um site que cobriria rally, era o começo do boom da internet, ele estava dentro do Portal Terra, e aí eu comecei a aprender o que era pneu lameiro, o que era uma trilha, o que era um navegador, e comecei a ir atrás, pesquisar, conheci pessoas do mercado e fui indo. Só que daí, assim, eu sempre tive, que eu achava muito legal, rádio, e eu não consegui estagiar em rádio. Eu busquei umas possibilidades em rádio, mas não rolou, e aí eu comecei a pensar e ver que tinha uma vaga de assessoria de imprensa, de estágio de assessoria de imprensa. Fui fazer estágio nessa assessoria,
Mas, em paralelo, eu segui colaborando com o site. E aí, assim, tinha um jornalista lá que, na época, trabalhou com Fórmula 1, que já era um senhor naquela época, ele era aposentado, e que nem eu falei, sempre tem alguém que te dá a mão. Eu falava para ele, nossa, eu amo esporte, amo automobilismo, quero fazer isso da minha vida. E ele falava, o dia que tu for na pista, tu nunca mais vai sair dela, tu vai gostar muito. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acabei buscando esse estágio no programa aqui, no Veículos e Velocidade, acabei sendo contratada, fiquei lá 7 anos como repórter, e em paralelo eu já trabalhava com assessoria. Eu comecei assim por mim mesma, eu criei uma página no Instagram para falar sobre automobilismo, enfim, eu com uma amiga. E assim, como eu tô dentro do governo, eu tenho algumas informações um pouquinho a mais até em relação ao autódromo. Então eu já fiz alguns conteúdos falando sobre isso, e até a gente já teve bastante retorno de gente falando que é a única página que está falando sobre esse autódromo. Exatamente, é uma ferramenta que tu tem, porque pelo que eu sinto, assim, como tu tá dentro desse mercado, dentro dos órgãos públicos, acaba que, tipo, qualquer informação a mais pode ser relevante para outras pessoas que estão longe. Uhum. Então, investe na página, coloca coisas que sejam relevantes. Hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta de trabalho para tanta gente. Uhum. Tá bom, então. Obrigada, Gláucia. Nada, desculpa. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Tá, joia. Obrigada. A próxima, Sofia Araújo. Oi, Gláucia. Oi, meninas. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim. Então, eu sou estudante de jornalismo, eu estou no primeiro período, e eu queria pedir uma dica para você de como você aproveitou a faculdade no quesito de adquirir mais conhecimento, e eu queria pedir dicas de como sair mais bem preparada da faculdade, porque pelo menos eu sinto que a faculdade está sendo tanta teoria, que eu tô assim, meu Deus, eu quero escrever, eu quero falar sobre os meus veteranos falando que continua sendo mais teoria, então eu queria perguntar a alguém que está na área que eu gosto, que eu tenho interesse, um jeito de aproveitar mais a minha faculdade, que eu gosto tanto, mas eu tô cansada de ler textos de filosofia. De onde tu é, Sofia? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, sou da UFRN. Tá. Então, eu vou te falar uma coisa que eu acho que a Marina, que é minha colega aqui, talvez vá corroborar comigo. A gente, nos 3 primeiros semestres de jornalismo, a gente tem muita teoria, muita filosofia, muita coisa que a gente acha de tipo, meu Deus, de onde está saindo isso? Não é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu não tenho prática nenhuma, eu só leio texto, leio Kotler, leio não sei quem, e tipo... Eu me sinto exatamente assim. Os 3 primeiros semestres, eles vão ser assim. Porque eu acho que é o embasamento, é o que todas as universidades, pelo menos as brasileiras, têm, até porque eu não sei se na tua universidade é assim, mas a maioria, depois que tu passa, tu pode escolher a habilitação que tu quiser, né? Se tu quiser fazer marketing, se tu quiser fazer jornalismo, eu acho que ele define no 4º semestre, pelo menos quando eu fiz, era assim, apesar de eu ter passado no vestibular para jornalismo. Tinha a possibilidade de eu querer ir atuar em outra área. Então, assim, eu não sei se na tua universidade tem algum programa de TV, tem algum estúdio de publicidade que geralmente as faculdades têm de estágio, porque eu acho que, assim, usar um pouquinho do período que tu tem para tentar pegar essa prática dentro da própria universidade ou nessas oportunidades que acontecem de estágio, que deve ter algum programa da universidade, em alguns lugares chamam, tipo, menor aprendiz, mas digamos assim, que tenha algumas áreas de atuação dentro da própria universidade que tu busque essas vagas, com certeza tu vai estar adiantada em relação aos teus colegas que nesses 3 primeiros semestres vão estar só lendo.
Então, a minha faculdade, como você falou, já teve esse da habilitação, que era comunicação social, né? E aí vocês tomavam habilitação em jornalismo. isso. Só que aí, acho que faz uns 10 anos que parou e a gente faz jornalismo mesmo. E na minha universidade tem um programa, só que só pode entrar a partir de tal semestre, eu acho, que chama Universidade do Esporte. Eles falam também sobre automobilismo e tal. Mas enquanto eu estou nesse meio da filosofia, eu queria... Entendeu? Mas, assim, tu nunca teve contato com nenhum veículo? Até o momento não, porque eu sou caloura, mas eu queria já tentar pegar uma prática, porque eu sinto que a gente passa muito tempo na sala e eu vejo pessoas de outras universidades, talvez eu não sei se é porque é diferente, porque a minha é pública, porque é privada, mas já estão escrevendo matérias e eu estou lendo filosofia ainda, então eu queria... mas eu acho que isso não vai ter como fugir, de verdade. Mas, assim, uma dica que eu acho que é isso, tenta buscar esses estágios na tua cidade, na tua região, e fala a verdade. Fala que tu está no primeiro semestre, que tu ainda não aprendeu nada de jornalismo, porque até e assim, se tu for abrir o jogo para os professores, tem muito professor que ajuda. Porque uma das coisas que eu sempre tive foi amizade com os professores, sabe? Eu sempre tentava chegar um pouquinho antes e falava, ai, eu queria muito buscar isso. Ah, eu queria tentar entender um facilitador para ser melhor em redação. Eu acho que, assim, ter essa... Porque um dia eles também foram estudantes. Um dia eles também tiveram dúvida que nem a gente. E eles estão no mercado há muito tempo e eles já viveram... estudante que largou a faculdade, mudou de profissão, os que se formaram e que foram bem-sucedidos. Então, eu acho que, assim, buscar próximo, pessoas próximas, tentar tirar dúvida, é sempre tranquilo e sempre alguém vai te dar uma dica que vai abrir uma possibilidade, uma porta para te entrar no mercado, sabe? Sei sim, muito obrigada. Eu vou tentar aí falar com os meus professores, pedir umas dicas e foi um prazer falar com você. Obrigada, Sofia, eu que agradeço. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu fui mais ou menos por esse caminho aí também. Bom, aqui no Rio a gente não tem autódromo também, a gente tem que cavar, apesar de a gente ter as equipes aqui em Petrópolis, não existe, assim, quase não se fala de automobilismo por aqui. E eu fui justamente por esse caminho. 3 primeiros períodos ali no chatinho da questão do básico, o meu tinha como pedir para ir para publicidade ou para jornalismo a partir do 4º período. Então, no início foi assim, eu fui para a TV da faculdade, lá ganhei um pouquinho de experiência, mas dá para você também, Camone. Eu falo que nada que um óleo de peroba e você coloca na cara e vai metendo na cara e vai tentando ver o que você consegue. Aí no Marina. Falando aqui mais um pouquinho. E aí no Rio Grande do Norte ainda tem o rally, né? Ainda pode tentar ir caminhando por dentro do rally. Eu acho que a competição do Rio Grande do Norte ainda é esse mês, se eu não me engano. Então, assim, dá para você ir cavando em cima dessas possibilidades, né? Falando aqui mais um pouquinho, desculpa a gente pegar mais um pouquinho de tempo, mas eu me sinto um pouco que eu gosto, na minha faculdade mesmo, tem umas meninas que elas estão quase se formando, que elas tinham um podcast sobre Fórmula 1, e elas criaram, né, esse podcast que chama, acho que é o DE nas Pistas. Só que como eu ainda estou no primeiro período, mas eu vou tentar falar sobre o Rally. Muito obrigada pela dica. Aí tem essa vantagem. A próxima, Amanda Vasconcelos. Amanda? Tá desligado o microfone. Vê se tu consegue. Não? Vou chamar a próxima e você vai tentando. Às vezes tenta sair e entrar de novo, às vezes funciona. Vivian Maia. Oi, vocês conseguem escutar? Sim. A da Amanda agora foi, daqui a pouco eu te chamo de novo. Vivian, pode perguntar. Glaucio, a minha dúvida é a seguinte:
Eu sou estudante de Relações Públicas. Atualmente eu estou no segundo período. E é mais ou menos como criar um portfólio ou alguma coisa legal para começar a entrar nesse mundo. Então, relações públicas, eu acho uma profissão sensacional, assim, que eu acho que se toda empresa tivesse relações públicas, as empresas teriam muito sucesso. Porque, na verdade, relações públicas é isso, ele é a pessoa que vai ser a porta de entrada de qualquer segmento, ele vai ser aquela pessoa que pode... O leque de relações públicas é tão grande porque, tipo, tem que fazer o cerimonial se trabalha em governo, tem que cuidar de todo o protocolo do evento. Então, assim, o relações públicas é muito importante em várias situações da comunicação. E aí, acho que a dica que eu dou, Vivian, é a mesma que eu falei para as meninas. Vai atrás de evento pequeno, vai atrás de eventos na tua universidade, porque tem vários projetos que envolvem vários segmentos de mercado e que precisam ter relações públicas. Então, assim, tenta ir buscando isso de maneira com que, hoje eu vou fazer um evento que tem a ver dentro da minha faculdade. Eu vou buscar uma dica de alguém que pode me levar a um evento que vai ter na minha cidade que estão precisando de relações públicas. Porque, assim, hoje em dia, quase todas essas empresas privadas, elas têm área de relações públicas. E geralmente, quando tem uma assessoria de imprensa grande e multinacional, também tem relações públicas. Então, eu acho que o mercado de relações públicas, ele é muito gigante, porque o nome já fala, né? São relações. Então, eu acho que tentando buscar essas possibilidades, tu vai conhecer outras pessoas que vão te levar a eventos maiores. Não sei de onde tu é também, talvez tu nos falando da região ajude bastante. Eu sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte, então vai ter uma corrida de estoque agora lá, aí com um festival grande, mas Belo Horizonte é uma cidade que tem muito evento, muito, muito, muito. Até depois eu posso te passar um contato de uma jornalista que é amiga minha, ela pode te dar algumas dicas também, porque ela trabalha no setor corporativo. Eu vou adorar. Pode me chamar que eu te ajudo. Ok, muito obrigada, Cláudia. Nada. Vivian, para você ter uma ideia, a Mari Quintanilha, que é da Ipiranga, que vai fechar o nosso módulo de comunicação, a Mari, ela fez relações públicas e hoje ela que coordena a parte de comunicação no motorsport da Ipiranga. Então, para você entender que tem caminhos para você chegar lá, né? Verdade. Amanda? Obrigada, Mari. Me ouvem agora? Joia! Sim. Bom, eu sou uma jovem senhora aqui no meio de muitas meninas. Sou formada já há 19 anos, mas eu sou da área jurídica, sou advogada. Yeah. Tentei me especializar no direito esportivo, só que como tudo aqui no Brasil vai tudo para o futebol, e acabei deixando um pouquinho o direito de lado, porque a minha grande paixão é ser piloto, e eu sou piloto de rally, aonde você começou. Por conta disso, a minha vida profissional, ela guinou para um outro lado. Eu falo que hoje o direito ele acabou sendo um hobby, e eu parti para a área de criação de conteúdo. Então, na verdade, assim, hoje eu não estou nem me formando, estaria numa faculdade, eu trabalho com criação de conteúdo há 4 anos. Fui super bem recebida pelo setor automotivo, que eu sou de Campinas. Hoje já trabalho para um grupo grande aqui, mas não adianta. A paixão pelo automobilismo não me deixa ficar fora. E assim, esse final de semana eu estive na Porsche. E cada vez que eu estou próxima de corrida, de
pista de autódromo de rally, o coração ele bate descompassado e assim, eu preciso. É um objetivo agora profissional, tá mais dentro do motorsport. Então, a pergunta que eu queria te fazer para você, eu tenho 42 anos. Hoje, por conta da minha vida, é inviável eu fazer uma nova faculdade. Criança, família, profissão, vida financeira que a gente precisa. Então, eu queria pedir assim, pensando não só em quem está se formando agora, mas quem está querendo entrar no motorsport e vindo de uma outra área. Qual a dica que você daria para a gente e qual você acha que seria o maior desafio? Amanda, deixa eu ver se eu me entendi. Hoje tu trabalha com mídias sociais, mas não é com automobilismo. Muito pouco com o automobilismo. Eu estou no setor automotivo. Tá, mas eu vou te falar que o pulo do setor automotivo para o automobilismo, ele é o que eu falei, assim, para te ter uma ideia, eu já atendi empresa de rolamentos aqui na assessoria, porque eu atendia um piloto, essa empresa patrocinava esse piloto e eles foram patrocinar o Senna Musical. Uhum. E aí eu fiz vários trabalhos para eles por causa disso. Então eu acho que assim, a questão de tu estar no setor automotivo já é muito positiva. Talvez eu precisaria olhar melhor hoje como que é o teu trabalho de mídia social. Mas, assim, criar um quadro de automobilismo dentro do que tu faz de mídia social. Hoje em dia, as montadoras, a GM está envolvida com automobilismo, a Toyota está envolvida com automobilismo. Muitas empresas e montadoras têm programa com pilotos. Então, assim, tentar inserir esses assuntos dentro do assunto que tu já abrange, eu acho que é um ponto para começar, sabe? Sim. Porque, assim, eles andam muito juntos. O automobilismo sem a montadora, ele não existe. Uhum. Né? Sem o setor automotivo, o piloto que fez a propaganda tal, porque daí o cara vai comprar o carro porque viu que o piloto anda e o carro é potente. Eu acho que moto é a mesma coisa, porque assim, a gente fala muito automobilismo, mas nas principais categorias do Brasil, só que assim, os regionais hoje em dia são fortes, tem vários lugares, eu já fiz também muito regional, porque eu acho que tem muito piloto que tem que dar um passo a passo até chegar, né, numa categoria nacional. Então, assim, eu acho que não desperdiça o que tu já tem, sabe? Só agrega. Tenta, de algumas maneiras, e dando algum sentido do automotivo para o automobilismo. E também não sei se tu trabalha diretamente com montadora, mas se tu trabalha, tenta buscar essas que estão envolvidas, sabe? Poxa, a Hyundai tem uma Copa HB20 aí que tem 42 Hyundais e, lógico, nem todos os pilotos são profissionais, não são profissionais, mas, assim, a categoria que eu coordeno, Endurance, a maioria é gentleman driver, mas não é o fato de... a pessoa é tão apaixonada por automobilismo como tu. Então, assim, eu acho que o fato de só pensar, eu preciso ter contato com o profissional, isso acaba, às vezes, restringindo. Porque profissional mesmo, no Brasil, a gente só tem estoque. Então, assim, tem inúmeras pessoas que trabalham com outras categorias e que conseguem ter esse posicionamento no mercado. Agora vem a WEC, vem a Fórmula E veio para o Brasil e essa parte de elétricos está muito forte, envolvendo as montadoras. Então, eu acho que tudo isso, dá uma analisada e coloca tudo isso no teu planejamento, que eu acho que tu consegue fazer render, Amanda. Joia, obrigada, viu? Eu sou curiosa e eu vou atrás e eu gosto de ouvir histórias, e a tua história é muito legal pelo que tu falou, assim.
Obrigada, viu? Obrigada pela dica. Espero que a gente mantenha contato e que a gente possa trocar algumas figurinhas. Sim. Olha, adoro ouvir histórias, adoro trocar ideias. Eu acho que é o que eu falo, juntos as pessoas conseguem ter muito mais sucesso naquilo que elas fazem, né? E uma ideia se transforma. Sim, com certeza, com certeza. Obrigada. Agradeço. A próxima, Ana Júlia. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu peço desculpa que eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas eu vou colocar a culpa no Mercúrio retrógrado. Mas, enfim, a minha pergunta é... Assim, a gente sabe que a assessoria é uma área mais de, assim, bastidor, fora das câmeras, enfim. Então, hoje a gente tem o Instagram, o TikTok, que é muito bom para produção de conteúdo, enfim. Mas como se destacar na área da assessoria, sendo que é uma área que não tem tanta exposição, assim? E a outra pergunta é, na verdade, uma dica, se você tem alguma dica de cursos para fazer, assim, que são indispensáveis para quem quer seguir na área da assessoria. Obrigada. Olha, curso, eu confesso que eu não tenho muita dica para te dar, assim, eu sei que tem vários cursos à distância, tem muita coisa, mas é o que eu sempre comento. A assessoria acaba não sendo tão foco nas universidades, porque assim, o fato de, eu trabalho nos bastidores, é muito legal trabalhar nos bastidores, porque nem sempre a gente não vai aparecer mesmo, a gente vai ficar por trás, mas a gente vai organizar uma pauta, a gente vai levar quem realmente precisa aparecer, que é o cliente, a gente vai falar com o produtor, porque muitas vezes a matéria na TV, que vocês veem no jornal, na rádio, ela não vem do produtor de lá. A gente, como assessoria, a gente é vendedor. E a gente tem que vender nossa ideia como a mais legal possível. E dentro desse vender essa ideia, a gente tem que tornar esse fato relevante e produzir tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso que o carro esteja em tal lugar, com tal situação, com isso. Quem vai ver não vai ser o produtor da TV. O produtor da TV vai chegar lá para gravar a matéria. Então, assim, o assessor é o cara que faz o trabalho de formiguinha, mas que essa formiguinha se transforma num formigão no final, porque é muito legal ver que o teu produto, que a tua ideia, que aquele telefonema que tu deu para passar informação para o jornalista se tornou relevante. E aí, assim, o fato de tu não aparecer, de teu nome não estar lá, não quer dizer nada, porque as pessoas acabam te conhecendo. O próprio produtor vai te ligar e vai falar assim, poxa, eu preciso de uma matéria legal para sair no jornal tal dia. Eu estou produzindo tal coisa para o esporte e eu preciso de um atleta de ciclismo, de um piloto. Conhece alguém? Pô, me indica, tal. Já aconteceu várias vezes, até no autoesporte, de eles não pedirem piloto, mas eles assim, tu conhece alguém que tem um carro antigo, um Opala 68, todo mexido ou tipo todo preservado? Conheço, porque o piloto que eu atendo é amigo do fulano. Então, assim, a gente acaba sendo uma fonte, mas a gente tem que ser uma fonte boa de informação. E para ser essa fonte boa, a gente tem que estar, que nem a gente falou, conectado, pesquisando, buscando coisas, aberto para novidades. Às vezes a tua pauta não vai ser a melhor, mas talvez o produtor confie tanto em ti que ele te diga, não, pera que eu vou arrumar um espacinho para a tua pauta também. Então, assim, eu não sei, eu acho que a assessoria ela é uma profissão muito rica e que não é só no automobilismo, em todas as áreas. Voltando até para o fato da Covid, as assessorias de imprensa trabalharam um absurdo na área da saúde, para que as informações fossem todas levadas de uma forma relevante e mesmo assim tiveram inúmeras desinformações, né? Mas
para vocês terem uma ideia, a assessoria de imprensa, ela trabalha muito no bastidor, muito, diariamente, para não perder o foco e para ir atrás de coisas que possam ser relevantes. Então, a dica que eu dou é isso, assim, pesquisa na internet, assessorias ou na tua região, ou pessoas que são referência de assessoria, que tenham Instagram legal, e vai dando uma olhadinha e vendo assim, poxa, a assessoria tem isso. Outra coisa, a assessoria, ela é uma empresa, ela funciona como uma empresa. Além de eu trabalhar como jornalista, vendendo a pauta, tudo, se a gente não tem um financeiro, que nem a gente aqui, a gente não é muitas pessoas, a gente tem pessoas que trabalham em regiões em São Paulo, tudo na nossa área, dentro da MS2, mas assim, o financeiro sou eu que confiro até hoje. Então, assim, eu preciso pelo menos tirar um horário do dia para pagar boleto, para ter tudo certinho, e isso a faculdade não ensina. Se tu for montar uma assessoria e não for funcionária dessa assessoria, pega um contador, é o que eu sempre falo. Pega um contador, porque tu vai ter que abrir a assessoria, pagar imposto mensal todo dia, todo mês, e a faculdade não ensina isso. A parte financeira, ela não ensina. Tipo, economiza 20% para investir em coisas da tua empresa, em setor de informática, em tecnologia, tudo isso precisa ter. E assim, a assessoria, hoje em dia, a gente precisa contratar fotógrafo, precisa contratar videomaker, precisa contratar inúmeras pessoas para trabalhar e para a gente fazer uma entrega, porque senão o Instagram vai ficar congelado. É uma área que abrange muita coisa, sabe? Tu não precisa ser só a pessoa que vai escrever a matéria. Tu pode fazer muitas coisas na assessoria. Não sei se eu ajudei também. Ajudou muito. Muito obrigada, de verdade. Nada. Vamos para a próxima, Tainá. Oi, boa noite. Tainá, boa noite. Então, primeiro eu vou me apresentar, porque é mais fácil, mas meu nome é Tainá, eu sou estudante de jornalismo, também sou conterrânea do Sul, legal, de Porto Alegre, moro em Porto Alegre, e também sou parte do Girls Like Racing. Então, assim, primeiro, só de curiosidade, quando tu falou que trabalha com a Endurance, é o Endurance Brasil ou Gaúcho, assim? Só de Brasil. curiosidade. Endurance Brasil, tá. Não, tu falou Endurance, como tu é do Sul, é a primeira pessoa, talvez tenha o Gaúcho também, né? Mas, assim, a minha pergunta de verdade... Tainá, até para te explicar. Eu comecei, a categoria Endurance Brasil, ela começou no Rio Grande do Sul. Ela era o Endurance Gaúcho, que cresceu, se transformou numa categoria nacional. Até se tu quiser nos visitar um dia, conversar, a gente está à disposição. Ai, aceitaria. Mas, assim, a minha pergunta... eu sei que tu, durante a palestra, tu falou sobre abordar as equipes, ir atrás das equipes, mas eu queria saber, assim, como tu faria para abordar? Porque, assim, eu já sou bem presente aqui no automobilismo local, tanto assim, vivo em Tarumã, vivo no Velopark, tem Endurance Gaúcho e 1.4 semana que vem, que eu já tô me preparando para ir. E eu tenho proximidade com as equipes, com as pessoas, até porque eu vou bastante para tirar foto, eu escrevo algumas coisas, mas eu queria achar uma forma de trazer, tipo, uma forma de abordar eles para oferecer, sabe, meus serviços. Porque muitas vezes eu fico mais travada, porque como são categorias mais locais, eles às vezes não estão tão acostumados com ter uma mulher ali. Porque de mulher, além de mim, que tipo, tá trabalhando, muitas vezes é só a Bruna Monteiro, que é fotógrafa também. Daí eu sinto que às vezes eles têm esse impassezinho, sabe? Eu queria achar uma forma de abordar eles e dizer, tipo, e aí, eu tô aqui, eu tô disponível para fazer freelance durante os fins de semana para você, seja de foto, de mídia, sabe? Hoje, tu vai mais como espectadora ou tu já vai mais para acompanhar alguém ou... Eu digo que eu vou na fé e coragem. Eu estudo na PUC, então eu tenho direito a acesso a câmeras. Então eu sempre levo câmera e eu vou para tirar foto por minha conta, sabe? Eu acabo muito mais fomentando o meu pessoal, minha página pessoal, do que
ter um contato, mas eu vou lá para tirar foto, para produzir mídias sociais, eu escrevo. Então é meio que. Mas assim, tu já formatou um material teu, tipo um PDF, falando, mostrando algumas coisas do teu trabalho? Eu tenho portfólio. O meu portfólio eu tentei fazer ele um pouco mais geral, mas assim, 90%, 99% é automobilismo. Automobilismo. E aí, tu já mandou para essas equipes? Já mandou para esse pessoal? Eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho um pouco de insegurança de abordar eles muitas vezes. Tipo, eu tenho contato com eles, mas eu tenho uma insegurança, sabe? Mas não tenha essa insegurança em mostrar teu trabalho. Pega o e-mail, que é mais fácil, e fala, olha, eu estive em Tarumã esse final de semana, acompanhei tua corrida, tal, segue uma apresentação do meu trabalho. Tipo, não precisa falar nada além disso. Ou coloca no e-mail, olha, queria um feedback, segue um material com algumas fotos do teu carro, ou tipo, sabe? Ou assim, busca algumas empresas que patrocinam esses pilotos e manda esse mesmo e-mail para as empresas, porque às vezes elas precisam de fotografia, às vezes elas precisam absorver material para o Instagram deles e não tem ninguém, porque é o que eu falo, o regional acaba tirando São Paulo, acaba que as pessoas são muito carentes de ter alguém ali para dar informação. Então, assim, talvez a tua ferramenta ela vai abranger muitas pessoas e ninguém nem tem noção do que tu poderia fazer. Pega, tipo, 3, 4 e-mails de pessoas que te conhecem, que tu já teve contato, e faz isso, manda, olha, segue foto, ou manda no WhatsApp, olha, segue algumas fotos que eu fiz nesse final de semana, gostaria que tu conhecesse meu trabalho, eu sou estudante, sou apaixonada por automobilismo, faz um perfilzinho e mostra para o mercado. Porque, assim, eu também comecei em Tarumã, tá? Quando eu comecei a fazer o programa, eu fui fazer teste em Tarumã, eu comecei com regional, depois fiz algumas categorias regionais, mas não deixa de mostrar isso. Não deixa de mostrar o teu trabalho e as coisas que tu já fez para as pessoas. Tá, muito obrigada. Aliás, eu trabalho em jornal também, eu comecei agora recentemente no Jornal do Comércio como estagiária de foto. Legal! Então... O Jornal do Comércio tinha uma página de veículos muito legal. Eu comecei, eu não sei, acho que o Vini não está mais lá, mas o Vinícius Ferlauto, que fazia a parte automotiva do Jornal do Comércio, fez durante anos, o pai dele, que era o dono do Veículos e Velocidade, o apresentador. Então, eu conheço bem ele. Ele tinha uma página automotiva, depois o Bresolim teve também, e muitas vezes eles colocavam na parte automotiva coisas de competição aqui do Rio Grande do Sul. Por isso que eu falo que o link é bom, assim. Então, assim, já que tu tá dentro do jornal, poxa, é mais legal ainda. Eles não têm mais nada de automotivo lá. Muito raro sair alguma pauta sobre. Fico até triste, porque como eu sou estagiária de foto, quem vai às vezes para as pautas da tarde sou eu, né? Então. Entendi. Mas assim, muito obrigada. Pode ser que surjam uns espacinhos, viu? Pois é. E por alguma coincidência eu já seguia a tua assessoria, porque eu vi, olha, é daqui. Interessante, fala do que eu gosto. Vou ficar cuidando para um futuro próximo, sabe? E eu digo agora, eu vou ser bem chata, bem pretensiosa, mas se um dia precisar de freelancer, eu estou disponível no fim de semana. Com certeza, é ótimo conhecer as pessoas. A gente está sempre aberta para buscar oportunidades. Vamos conversar e se precisar de alguma coisa, mas não deixa de mostrar teu trabalho nunca. Não irei. Muito obrigada. Eu vou tomar esse conselho nesse próximo sábado já, que vai ter 1.4. E vou sair fazendo meus network. Demonstra interesse, porque as pessoas vão ver que, poxa, que legal, ela tem interesse, ela tá buscando, porque eu acho que isso é o mais importante. Tá bom, muito obrigada. De nada. Bom, na verdade eu vou pular a fila aqui, na verdade é uma curiosidade que eu tenho, Glauci. Como é que foi sua migração da parte, né, da assessoria
para você começar a administrar a parte da Império Indústria? Você falou que foi, né, da transformação de um campeonato que era gaúcho que virou nacional. Então, aqui no escritório, a assessoria começou a ter algumas demandas de lançamento de carro, de caminhão, em função do corporativo. E aí, assim, acabava que a gente absorvia esses eventos. Durante um tempo, eu tive um cliente corporativo que era a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção. Tipo, nada a ver com automobilismo, mas que nem eu falei, eu sempre fui curiosa, sempre fui atrás de coisas independentes do segmento. Porque eu acho que, assim, o trabalho, ele acaba acontecendo, o que tu faz, ele acaba acontecendo em qualquer área. A necessidade de divulgação, a necessidade de fazer o evento, ela independe de ser automobilismo. O carnaval, para te fazer um camarote, ele precisa de tudo isso, de um RP, de um marketing, de alguém que busque patrocínio. Então, assim, não é só na nossa área que precisamos de tudo isso, a gente precisa, todas as áreas precisam da comunicação. E aí, eu fazia bastante evento nesse cliente. E eu aprendi, tipo, o protocolo que a RP precisa fazer, o governador vai chegar, precisa falar, excelentíssimo senhor governador, fiz várias posses. E aí, em função disso, a gente começou a pensar, poxa, evento é um negócio que a gente gosta muito de fazer, exige planejamento. Então, assim, a gente começou a incorporar dentro da área de assessoria também evento. Além da gente fazer a assessoria do evento, a gente estruturava o evento, fazia o planejamento, contratava as pessoas, buffet, mesa, cadeira, tudo. E um desses clientes, que é a Conrad Caminhões, que é uma empresa, que é um grupo daqui do Rio Grande do Sul, e hoje eles têm também a Eldorado Caminhões, é nossa cliente há 18 anos. E eles começaram a falar, olha, a gente vai fazer o lançamento de 7 caminhões, em várias regiões do Rio Grande do Sul, tal, e a gente queria que vocês formatassem o evento. A gente fez o evento, contratou em várias regiões, banda, iluminação, enfim, tudo que precisa para um evento. Só que um dos proprietários dessa empresa, ele é piloto e corre no Endurance. E aí ele falou, olha, poxa, a gente precisa de uma empresa que faça assessoria do Endurance gaúcho e a gente queria que vocês fossem para uma reunião para estruturar a categoria, tal, que ela vem crescendo. Isso era 2014. E aí a gente foi na reunião, eu atendia durante um tempo a Metal Moro, que é uma empresa que produz karts aqui no Rio Grande do Sul, sou super amiga do Juliano Moro, da irmã dele e tal. E aí, eles também participavam do Endurance. A gente foi para fazer o levantamento do evento e te fez o levantamento falando, gente, vocês precisam se estruturar como evento, porque assim, não adianta ter assessoria se o respaldo do evento, não adianta a gente divulgar um negócio que não é um evento. Porque assim, é o que eu falo para eles, a gente precisa planejar para daí divulgar. Se a gente não tiver um planejamento e umas áreas estruturadas, não adianta tu falar que vai acontecer a corrida, a pessoa chega lá, não tem bilheteria, a pessoa chega lá, não tem onde sentar, não tem uma lanchonete aberta. Então, né, precisava de tudo isso. Aí a gente apresentou e eles falaram, não, então vocês vão assumir a parte de organização da categoria. E aí, assim, foi um aprendizado nesses 10 anos, a gente... Para mim, super desafiador, porque eu gosto muito de automobilismo e o Marcelo, que é meu sócio, não é ligado em automobilismo, ele realmente faz toda a parte prática do evento, porque ele é formado em marketing e ele fala, gente, para mim, se tiver uma banda de rock na largada ou se tiver 7 carros, não tem diferença, o que eu tenho que fazer é o evento acontecer. E daí, assim, a gente começou a estruturar, muita gente de outros lugares veio, né? Tipo, a Mateis é um exemplo disso, que hoje corre no Endurance. Equipes tradicionais começaram a vir. O Xande Negrão, que era uma pessoa muito ligada a Mateis,
abraçou a categoria no quarto ano, eles começaram em 2018. E aí a gente começou a atrair novos carros. O Rio Grande do Sul é o berço do automobilismo, mas assim, hoje não tem equipes grandes aqui que competem profissionalmente numa Stock Car, então assim, a gente sabia que a gente precisava abranger o Brasil inteiro. A gente começou fazendo corridas no Paraná, e aí nosso grande investimento era fazer corridas em São Paulo e Goiânia. E aí a gente virou uma categoria nacional. Eu acho que foi assim um grande desafio. A gente contou com muitas pessoas, muitos apaixonados por isso, muitos empresários que realmente acreditam na categoria, mas eu acho que assim, uma das coisas que me fez aceitar esse desafio foi a bagagem que eu já tinha de assessoria. E aí, buscar dentro do meu conhecimento e das pessoas que já trabalham no automobilismo, né, pessoas que pudessem agregar e tornar o evento maior. Daí foi assim que tudo começou. Não, super legal. Isso só mostra que a comunicação, né, ela é uma coisa muito ampla, né? A gente não adianta a gente tentar enquadrar ela dentro de uma caixinha que, na verdade, ela não existe. Não adianta. É uma coisa super ampla. Bom, próxima pergunta é da Silva Vasconcelos. E a última menina que está com a mão levantada. Oi, Glaucio, tudo bom? Eu sou formada em jornalismo, trabalho já há uns 10 anos com assessoria de imprensa, é a minha paixão. Trabalhei com bastante gestão de crise, assim, mas sempre voltado para o corporativo, né, com empresas grandes. E aí, você falando, assim, eu vi que as meninas têm muita dúvida de como entrar na área, mas eu fiquei um pouco curiosidade, assim, de como que é o dia a dia da assessoria, mais voltado, né, nos dias de corrida, no automobilismo, porque é totalmente diferente de como eu trabalho com o corporativo. Então, eu queria entender um pouco como que é o seu dia a dia. Então, geralmente, na segunda-feira, a gente estrutura tudo que na quinta-feira a gente viaja, né? No caso do Endurance, a gente viaja já na segunda-feira, porque como a gente monta o evento, a gente precisa viajar antes. Mas no caso da Stock, da Porsche, que eu também já fiz, a gente viaja na quinta-feira. E aí a gente faz um planejamento de pautas, solta um release na segunda-feira ou na terça falando do evento. A gente faz toda a parte de mídia social. Segunda vai entrar o post tal, o vídeo X, a programação vai entrar na quarta. E aí, na quinta-feira, no meu caso, né, que eu trabalho, não sei se vocês sabem, mas na Stock eu trabalho com o Ricardo Zonta, com o Júlio Campos e com a Cavaleiro Esportes. Então, a gente faz toda essa parte do planejamento, e daí na quinta-feira a gente também faz todo o contato com os patrocinadores. Jantar, divulgação, visita à empresa, enfim, toda a agenda do piloto naquele final de semana é responsabilidade da assessoria. E aí, a gente acompanha os treinos, tenta criar pautas, tenta buscar com que na quinta e na sexta a gente tem assunto. No sábado é o classificatório, e agora no caso da Stock já existe uma corrida, então a gente já tem uma notícia, a gente solta um release, a gente tenta fazer com que os veículos que estão na pista, né, divulguem o nosso piloto ou divulguem alguma ação das que a gente realiza durante a etapa. No domingo, a gente trabalha, já ajuda na visitação, na parte de entrega de brindes, sessão de autógrafos, card, tudo isso a gente engloba dentro da comunicação. E no final a gente faz um release pós-evento, né, falando o resultado e tal. Isso é uma coisa que, assim, eu trabalho muito no formato relacionamento. Então, assim, se o meu piloto vai foi mal, bateu, enfim, eu não solto o release pós-evento, porque eu acho que o festival de desculpa é muito ruim, eu solto só um resuminho para o patrocinador, dando a realidade do que aconteceu. E aí, assim, trabalhar com coisas positivas, porque eu acho que
o automobilismo é muito mais perder do que ganhar, muitas vezes. Então, assim, o fato de tu sempre colocar coisas ruins acabam prejudicando e o patrocinador também acaba se desmotivando. Então, acho que o nosso grande desafio é buscar coisas positivas dentro de cada evento. Então, basicamente, assim, é a semana. No meu caso, como eu trabalho com um piloto profissional, eu quase que diariamente eu tenho demanda, quase que diariamente não, eu tenho demanda diariamente. Porque os meus pilotos também fazem outras categorias, correm em triatlon hoje em dia. Então, assim, praticamente todos os finais de semana eu tenho demanda de contatar jornalista na região que eles estão e o trabalho é constante. Ah, bacana, obrigada. De nada. Bom, mais alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Acho que no chat também a gente não tem mais. E, bom, Glaucio, quero agradecer aí o seu tempo, sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite, né, de fazer essa palestra para as meninas. Esse foi um pedido, inclusive, que a gente recebeu de algumas meninas falando justamente da área de assessoria, e eu achei super legal a gente trazer, porque ainda, quando eu comecei, na verdade, a trabalhar com marketing, eu trabalhava numa agência de assessoria de imprensa, e eu era a menina do social media lá, eu falo que eu entrei quando tudo era mato, mas eu entendo um pouco mais sobre isso, porque acabei vivendo dentro da agência durante muito tempo, a gente acaba aprendendo também um pouco sobre assessoria, e eu acho que essa mudança que veio aí, né, da comunicação, as pessoas acabam esquecendo dela, mas que ela é extremamente importante e ainda é muito necessária, justamente para essa comunicação direta com a imprensa, né, que é uma coisa que é a responsabilidade do assessor, né. Então, a gente às vezes fica pensando, como foi que aquela pessoa foi parar na TV, mas não sabe como é todo aquele trabalho por trás, acha que é tudo simples e fácil de acontecer. Então, em nome da equipe, queria agradecer a sua palestra e agradecer também as meninas que estiveram aí hoje com a gente, escutando um pouquinho sobre você. Eu que agradeço a presença de todo mundo, estou super à disposição. Tudo que precisar, podem contar comigo. Espero ter ajudado, ter trazido alguns assuntos relevantes aí. E foi um prazer participar da imersão. Agradeço o convite, Marina, conta sempre comigo.